Gravação iniciada. Bom dia a todos, inclusive Maria Fernanda, que acaba de entrar, e Maria Fernanda também. A Ribeiro, tanto a Ribeiro quanto a Ferreira entraram quase que ao mesmo tempo. Estamos nós no nosso 15º encontro síncrono da disciplina de Matemática 1, Dependência. A aula de hoje está prevista a gente começar a matéria da P7, que é logaritmo. Essa palavra causa arrepio em muita gente. Fala logaritmo, parece que soltou um palavrão, soltou uma bomba. Rapaz, que coisa difícil vem pela frente. E é muito difícil, né? E todos aqueles que não gostam de matemática, usam o logaritmo, eu acho que é o maior bode expiatório da matemática que eu conheço, ou seja, aquele que mais toma pancada. E eu acho uma certa injustiça nessas pancadas que dão em logaritmo, pelo fato de ela não ser uma operação assim tão difícil quando se falam, e na verdade você precisa dominar a operação inversa dela, que é a potenciação. Então, na verdade, as pessoas não falam mal da potenciação, mas deixam de acertar questões de logaritmo porque não conhecem propriedades de potenciação. Então, o assunto passado da P6, potenciação, que a gente acabou de ver, que a gente estudou 12 propriedades, vocês estão lembrados que naquela aula, naquelas duas aulas lá, tem 12 propriedades. Ela é o coração, na minha opinião, para você entender logaritmo. Se você entender potenciação, as 12 propriedades bem, você não vai ter dificuldade zero, vai ter dificuldade zero em logaritmo, tá? O ponto central é esse. Então, há uma certa injustiça, na minha opinião, né, e uma certa mistificação em torno disso. Bem, esse deve ser o tema da nossa aula de hoje. Mas antes de eu começar a aula, eu pergunto a vocês se alguém gostaria de fazer algum registro, tirar alguma dúvida, fazer alguma observação, falar sobre aulas que já viu, alguma pergunta, alguma dúvida que queira tirar nesse momento. Estou à disposição antes de começar a exposição teórica. Sejam bem-vindos, Cauã e Vinícius, que acabaram de entrar também. Deixa eu ir no chat, ver se alguém escreveu alguma coisa. Não, ninguém escreveu nada no chat. Escreveu agora. Cauã, que deu bom dia. Seja bem-vindo, Cauã. Bem, então, não tendo dúvida de vocês, eu vou começar então a nossa aula, tá certo? Lembrando que essa aula que eu vou dar hoje, ela já existe, então quem por um acaso não puder assistir essa aula, tiver que sair mais cedo e etc, essa aula já existe, é a aula de número 39 lá das aulas gravadas e disponibilizadas no YouTube, gravadas por mim e disponibilizadas no YouTube. Aula 39, tá? Então, vamos falar mais ou menos o conteúdo agora da aula 39. Vou começar compartilhando com vocês a minha tela. Pronto, agora foi. Vocês estão vendo o meu quadro, pessoal? Quadro branco. A mesa minha tá travando um pouquinho. Vamos ver se passa esse travamento.
Eu vou fechar aqui e abrir de novo. Esperando a tela abrir. Quadro. Sempre sujeitos, né, à velocidade de transmissão, ao sinal da internet, ao funcionamento do meu computador. Então, sempre que tem um problema, ele trava. Pessoal, vocês estão vendo o meu quadro branco agora novamente? Sim? Alguém poderia responder no microfone? Vocês estão vendo o meu quadro branco? Estou precisando que alguém responda para confirmar se estão vendo o meu quadro branco. Mudei agora para ver se tem. Estamos sim, professor. Oi? Dá para ver sim. Obrigado, Borna. Valeu. Bem, então vamos lá, começa a nossa aula. Vamos falar da operação de logaritmação. Não dá para começar a falar dessa operação matemática sem dar uma revisada nas operações com números que vocês já aprenderam até hoje. Operações com números. E vocês já aprenderam até hoje 6 operações. E vai aprender agora uma 7ª, né? Vocês já aprenderam adição. Foi a primeira operação. A segunda foi a subtração. E foram aprendidas nessa ordem que eu vou colocar aqui agora, hein? A terceira foi a multiplicação. A quarta, a divisão. A quinta, a potenciação. A sexta, a radiciação. Opa, tá errado aqui. Radiciação. Todas terminam em ão, né? Quando eu falar o nome qual é o nome da operação? Você tem que falar alguma coisa terminada em ão. E vamos aprender agora a novidade, a aula de hoje, a logaritmação. Ok? Vou fazer um quadro agora, onde a gente vai relembrar as operações anteriores e perceber que agora, nesse momento, nós vamos aprender mais uma nova agora. Vou fazer um quadro aqui. E nesse quadro, eu vou colocar coisas que vocês já aprenderam ou deveriam ter aprendido. Então, vai funcionar como uma espécie de revisão, o que eu vou fazer agora, tá certo? Então, em cada uma das operações, eu vou falar, não é como é que a gente chama os elementos que formam a operação. Eu vou colocar como é que chama o resultado da operação. Qual o nome? Vou falar qual o símbolo, qual o sinal usado para representar. E vou dar um exemplo. Dessa operação feita aqui com todos, ok? Então vamos lá. Os números que eu vou escolher serão os números
2 e 8. Ok? 2 e 8, 8, né? Tanto faz aqui a ordem, né? Vou escolher os números 8. Não, 8 e 2 não. Vou escolher 2. Vou escolher 2 e 16. Tá bom? Vou escolher esses dois números. Então, vamos lá. Quando eu faço a adição entre o 2 e o 16, eu vou escrever logo o exemplo aqui. Vou escrever 2 mais 16. Então, o símbolo usado é o símbolo de mais, que vocês conhecem bem, uma cruzinha, né? Os elementos que formam a adição, a gente chama de parcelas, ou seja, o 2 é uma parcela e o 16 é uma parcela. O resultado dessa operação de 2 mais 16, todo mundo sabe que vai dar 18. Só para manter a questão da ordem, deixa eu botar aqui 16 mais 2. Vocês sabem que se eu troco a ordem, né? Uma das propriedades da adição é que se eu troco a ordem dos elementos, o resultado não muda. Em ambos os casos aqui vai dar 18, né? A gente chama isso de propriedade comutativa. Então, a operação de adição, ela admite a propriedade comutativa. O resultado, então, aqui se chama 18. O resultado de uma adição, a gente chama de soma ou total. Total ou soma. Então, 18 é o total. 18 é a soma das parcelas 16 e 2, né? E a propriedade comutativa diz que a ordem das parcelas não altera o quê? Não altera a soma. Na subtração, agora eu vou fazer 16 menos 2. 16, que é o primeiro número da subtração, a gente chama de minuendo. E o 2, que é o segundo número da subtração, a gente chama de subtraindo. Vocês devem estar lembrando nomes que algum professor já usou com vocês e vocês não deviam estar usando há muito tempo, né? O resultado dessa operação, sim, o símbolo é o sinal de menos, é um tracinho. E o resultado a gente sabe que dá 14. Como é que eu chamo 14? 14 é o resto ou diferença. Eu prefiro a palavra diferença, tá bom? Eu uso mais diferença. Qual é a diferença entre 16 e 2? Ou seja, qual é o resultado da operação de subtração entre 16 e 2? É a mesma coisa de falar. E esse resultado a gente sabe que é 14. Se alguém quiser fazer alguma pergunta, me interrompa, tá? Mas enquanto isso eu vou expondo. Agora vamos falar da multiplicação. Na multiplicação, eu vou fazer agora 16 vezes 2. Aí já acontece uma coisa nova aqui, que na multiplicação, além do pontinho, você pode usar o x, né? E você pode usar até uma coisa curiosa, né? Na multiplicação eu posso escrever com números, ou faço 3 vezes 4, ou escrevo 3 vezes 4, ou com ponto ou com x, tanto faz. Mas quando é letra, quando eu tenho 3 vezes x, dificilmente eu vou usar o xzinho aqui, pessoal, ó, para não causar confusão. Mas eu uso outra simbologia que é a ausência de sinal, né? Então, quais são os sinais da multiplicação? Pontinho, xizinho e nada também. Quando você não escreve nada, toda vez que você escreve um número, não interessa quem é ele, seguido de uma letra, não interessa quem é. Se você não botar nada aqui,
eu vou interpretar que nós estamos diante de uma subtração. É uma convenção que a gente usa. É tão comum escrever número com letra, para a gente escrever as equações, que essa simbologia faz com que a escrita da equação fique mais rápida. E a linguagem matemática, ela prima muito por isso, por ser muito, né, procurar ser muito compacta. Pronto, 16 vezes 2, a gente sabe que dá 32. Então, o 16 e o 2, os dois números são chamados de fatores. E o resultado da operação de multiplicação se chama produto. Note que na subtração não vale a propriedade comutativa. Se você fizer 16 menos 2, é diferente de 2 menos 16. A ordem muda. Mas na multiplicação, 16 vezes 2 é igual a 2 vezes 16. Então, agora eu posso enunciar a propriedade comutativa assim. A ordem das parcelas, que era a adição, eu vou usar a ordem dos fatores, né? A ordem dos fatores não altera o quê? Não altera o produto. A ordem dos fatores não altera o produto. É muito mais famosa a propriedade comutativa falada na multiplicação do que na adição. Bem, vamos agora para a divisão, quarta operação, 16 dividido por 2, que a gente sabe que vai dar 8. O 16 é chamado dividendo. E se você usar o formato de fração, você pode escrever 16 dividido por 2, e você pode escrever 16 dividido por 2 no formato de fração. E aí, ele é também chamado de numerador, né? O 16 é o dividendo. Aí, botar aqui, dividendo ou numerador, que não cabe lá no quadrinho. E o 2 é chamado divisor. Então, divisor, ou se tiver uma fração, vai ser o denominador. O resultado de uma divisão se chama quociente. Também conhecido como, ou também pode chamar de razão. Então, se eu perguntar quanto é o quociente de 16 e 2, a resposta é 8. Se eu pegar quanto é a razão entre 16 e 2, a resposta é 8. Que eu posso usar a palavra quociente ou a palavra razão. Símbolo de divisão. Aí tem vários, hein? Ó, tem só o traço de fração. Né? Você bota um número em cima, um número embaixo, né? Quer dizer, um númerozinho em cima, um númerozinho embaixo. Você tem dois pontinhos. A mistura das duas primeiras, que é dois pontinhos com um traço no meio. A barra invertida. Então, você tem muitos símbolos para divisão, tá? Pelo menos 4. Pronto, foi. Não vale a propriedade comutativa, né? Porque 16 dividido por 2 dá 8. E 2 dividido por 16, se eu trocar o numerador e o denominador de lugar, vai dar 1/8. E esse cara é diferente desse. Então, por isso que ganham nomes diferentes. Toda vez que você tem a propriedade comutativa, você vê que ganha um nome só. E quando não é comutativo, ganha 2 nomes. Apagando aqui os nossos rabiscos. Pronto. Agora, finalmente, chegou aquela que nos interessa para a aula de hoje. Porque, assim, vale frisar que adição e subtração são operações inversas. Assim como multiplicação e divisão também são operações inversas. O que quer dizer isso, professor? O que é operação inversa? Você pegar o número 5, somar com 2 e subtrair 2, adicionar uma quantidade e subtrair a mesma quantidade, uma coisa cancela a outra. E volta para o número original, que é o número 5. Quando você cancela esses dois números, fique bem claro que quem sobra no lugar é o elemento neutro da operação. O elemento neutro da operação é o número 0, tá bom? Ou seja, 5 mais 0 dá 5, 5 menos 0 dá 5. Então, cancela. Já se eu pegar o número 5 e multiplicar por 2 e dividir por 2,
Você sabe que 5 vezes 2 é 10. 10 por 2 volta a dar 5. O que quer dizer isso? Que dividir por uma quantidade, multiplicar por uma quantidade e dividir pela mesma quantidade é um cancelamento, o famoso corta. Só que fique claro agora que quando você corta, o elemento neutro que sobra não é o 0, hein? O elemento neutro que sobra é o 1. Porque na divisão e na multiplicação, o elemento neutro é o 1. 5 vezes 1, 6 vezes 1, 7 vezes 1 não altera o resultado. Né? Então, lembrando os elementos neutros, não é isso? Elementos neutros. Elemento neutro. O 0 é da adição e da subtração. E o 1 é da multiplicação e da divisão. O que é a potenciação? Vamos dar um exemplo agora. Então, vou fazer agora, sempre usando os números 16 e 2. Vou fazer 16 elevado a 2. E a gente sabe que 16 elevado a 2 quer dizer 16 vezes 16. E a gente sabe que esse resultado é 256. Como é chamado o 16? 16 é a base da potenciação. E o 2 é chamado de expoente. O resultado da operação, que eu falei que é 256, o resultado se chama potência. Não sei se vocês estão percebendo que os nomes mais famosos estão aqui nessa coluna, né? Essa coluna aqui estão os nomes mais famosos, são os nomes que a gente fala mais. Essa coluna dos elementos, a gente fala menos esses nomes. Qual é o símbolo usado na potenciação, pessoal? Não, na verdade, não é um símbolo, mas sim uma forma de escrever os números, né? A base, você escreve a base, e após escrever a base, você vai escrever o expoente à direita, no alto e menor, né? Então, você escreve 16 e veja que você não escreve aqui, porque aqui está no alto, mas está na esquerda. Também não escreve aqui, nem aqui, você escreve aqui. Quer dizer que é no alto e na direita. E a gente não escreve com o mesmo tamanho, né? A gente não escreve o número 2 assim grandão, né? Não costuma escrever, pelo menos. Até pode, mas não é o usual. O usual é a gente escrever ele menorzinho, tá? Então, engraçado que não tem um símbolo específico, mas tem uma posição de colocar o número, né? Pronto, falei da adição, da potenciação. E em seguida, veio uma primeira operação inversa da potenciação, que é a radiciação. Então, agora eu posso perguntar quanto é a raiz quadrada de 16. Raiz quadrada de 16. Que você sabe que, por convenção, quando o índice da raiz é 2, a gente nem escreve, né? Por isso que aqui eu não vou nem escrever. Aí, quando eu pergunto quanto é raiz quadrada de 16, eu quero saber qual é o número que, multiplicado por ele mesmo, dá resultado 16. E a gente sabe que esse resultado é quanto, pessoal? É 4, né? Então, o 16 na radiciação é chamado de radicando. Radicando é quem está dentro da raiz. E o 2 é chamado de índice. Toda vez que o índice é 2, a gente fala raiz quadrada. Quando o índice é 3, pessoal, como é que a gente fala? Raiz cúbica. Quando o índice é 4, como é que a gente fala? Raiz quarta. E assim por diante, né? Aqui, desculpa, é 2. Tem uma nomenclatura, né, associada. Agora, a raiz quadrada é tão mais usada que as demais, que a nossa convenção, de novo, admite que você não escreva o índice 2. O resultado de uma operação de radiciação se chama raiz. O símbolo usado é esse símbolozinho aqui, que muitos acham que vem da letra R, tá certo? Porque R em inglês quer dizer root, em latim é radi. Então, todos começam com R, tá? Que também, no português também a letra R, né?
E aí parece uma letra R, né? Isso aqui, de alguma forma, lembra um pouquinho o R. É uma explicação que eu já vi para a origem desse símbolo, tá? Bem, então, e uma operação inversa do outro, por quê? Porque se eu pego 16, eleva a 2, eleva ao quadrado, e tiro a raiz quadrada, essas operações se cancelam. E sobra só o 16. Então, uma desfaz, no caso a radiciação, o que a potenciação fez. Por isso, são operações inversas. Agora, finalmente, podemos começar a falar da novidade da aula de hoje, né? Então, a novidade da aula de hoje se chama a sétima operação, que a gente vai chamar de logaritmação, e que também, olha que coisa curiosa, hein? É uma operação inversa da potenciação. Então, na verdade, nós não temos duplas, né? Aqui adição e subtração formam uma dupla, multiplicação e divisão formou a segunda dupla, mas potenciação, radiciação e logaritmação formam um trio, tá? Como assim? Então, vamos agora dar um exemplo para vocês entenderem. Quanto é o logaritmo de 16 na base 2? Vejam que eu continuo com os números 16 e 2, hein, pessoal? Né? Continuo com os números 16. Quanto é o logaritmo de 16 na base 2? Ao fazer essa pergunta, eu estou querendo saber o número 2 elevado a quem dá resultado 16. 2 elevado a quanto dá 16? 2 elevado a 1 a gente sabe que dá 2. 2 elevado a 2 a gente sabe que dá 4, que é 2 vezes 2. 2 elevado a 3 é 4 vezes 2, que dá 8. Opa, 2 elevado a 4 dá o dobro de 8. O dobro de 8 é 16. Então, pessoal, o logaritmo de 16 na base 2 também é 4. Também é 4. Então, como é que se chama o 16? Como é que se chama o 2? Nomes dados, quais são? O 16 se chama logaritmando, parece muito com a terminação do radicando, da raiz, né? Então, 16 é o logaritmando. E o 2, que fica na convenção aqui, eu vou explicar sobre a convenção, mas esse 2 daqui, ele vai ser transformado numa base de uma potência, né? Porque 2 elevado a 4 é 16, é uma base. Pois ele também é chamado de base aqui. Então, permanece com o mesmo nome usado aqui, olha aqui, na potenciação. Base, o nome permanece base aqui, igualzinho. Qual é o símbolo usado? Você usa as 3 letras iniciais da palavra logaritmo, L ou G, coloca o radicando aqui, o logaritmando aqui, e coloca a base na posição inferior, à direita da letra G, e pequenininho, tá? E menor. Então, esse log de 16 na base 2, esse 2 aqui, a gente costuma escrever ele menor. Então, log de 16 na base 2. O logaritmando maior, a base um pouquinho menor. E sempre abaixo, tá bom? Sempre abaixo E em relação ao logaritmando à esquerda, né? Que é o oposto da potenciação. Enquanto a potenciação você botava aqui no alto e na direita, em relação ao cara, né? Ao elemento, aqui vai ser inferior e à esquerda, em relação, pelo menos, ao logaritmando, tá bom? Então, é isso. Está apresentado para vocês essa nova operação. O resultado da operação foi esse aqui, foi 4. Esse 4 é chamado, aí de novo, a coluna que tem os nomes mais populares, logaritmo. Então, a palavra logaritmo, que a gente ouve falar tanto, e logaritmo é muito difícil e tal. Primeira coisa é você saber que o logaritmo é o resultado da operação. Primeira informação base, é o resultado da operação. Que operação? De logaritmação. E a operação de logaritmação tem a ver com o quê? Tem a ver com tem a ver com potenciação. Então,
Se eu pego o número 2, aí veja, então eu já dei um exemplo, né, mostrando o cancelamento, esse par de operações inversas, potenciação e radiciação. Relembrando, ele foi 16 elevado a 2, se eu tirar a raiz quadrada, cancela e dá 16. E o logaritmo, ó, se você faz se você faz 16 elevado a 2, tá certo? E faz logaritmo na base 16, esses dois caras se cancelam e sobra o 2. Ou seja, o que eu quero comentar é que no cancelamento aqui do par potenciação e logaritmação, você volta para o expoente, enquanto na radiciação você volta para a base. Veja que a potência que eu parti foi a mesma, foi 16 ao quadrado. Eu fiz 16 ao quadrado, tanto aqui quanto aqui, ó, em todos os dois. E em todos os dois eu apliquei a operação inversa, mas aqui voltou para a base e aqui voltou para o expoente. Tá bom? Pessoal, com essa tabelinha aqui, espero ter deixado claro para vocês que essa operação não é nenhuma coisa do outro mundo e tem tudo a ver com tudo que vocês já estudaram. É claro que, conforme eu falei, as operações foram aprendidas nessa ordem. Eu quero dizer que, por exemplo, para fazer a multiplicação, você, 4 vezes 3, por exemplo, pode ser interpretado que é 4 vezes o número 3. Não pode ser pensado assim? 4 vezes 3 nada mais é do que 4 vezes o número 3. O que eu quero dizer com isso? Que para fazer multiplicação, você precisa da adição. Então, o nível de complexidade da multiplicação já é maior que o da adição, pelo fato dela usar a operação anterior, mas de uma maneira diferente, né? Então, quando na multiplicação, quando na adição as parcelas são iguais, você pode transformar numa multiplicação. Toda vez que você, então, tiver uma adição de parcelas iguais, por exemplo, 7 mais 7 mais 7, você pode transformar em quê? Em 3 vezes o número 7, não é isso? Então, a adição de parcelas iguais se transforma na multiplicação. Da mesma forma que existe essa mesma relação entre potenciação e multiplicação. Ou seja, quando você tem multiplicação de parcelas, de fatores iguais, você pode transformar isso numa potenciação. Então, 5 vezes 5 é 5 ao quadrado, né? 7 vezes 7 vezes 7 é 7 ao cubo. Então, a potenciação nada mais é do que uma multiplicação com fatores iguais. Então, por exemplo, 6 vezes 6 vezes 6 vezes 6 é uma multiplicação com fatores iguais. Isso aqui se transforma numa potenciação. Então, o nível de abstração vai ser crescente, porque potenciação precisa de multiplicação, multiplicação precisa de adição. E, por sua vez, a radiciação e a logaritmação são operações inversas da potenciação. Então, a ordem de aprendizado não dá para começar, vou começar a ensinar uma operação matemática para um aluno e vou começar pela radiciação. Lascou. Não dá para começar pela radiciação. Você tem que seguir exatamente essa sequência aqui para entender que uma operação precisa da anterior. E é isso que faz a matemática, muitas vezes, ser uma disciplina que parece difícil, porque justamente ela precisa do conhecimento anterior. Mas, se você entende o conhecimento anterior, você prossegue sem nenhuma dificuldade. Então, a razão, muitas vezes, do aluno ter dificuldade em matemática e achar a matemática tão difícil, é porque ele não aprendeu a operação, o conhecimento que é anterior ao que ele está estudando naquele momento. E, como ele não aprendeu antes, está fazendo falta, infelizmente. Então, não tem jeito de não aprender o conhecimento anterior, né? Para você dominar as coisas. Bem, então está explicado um pouquinho, né, a introdução do que é logaritmação. Então vamos dar agora
exemplos de logaritmações, tá certo? Deixa eu mover aqui, peraí. Pronto. Vamos ver agora exemplos. Então, se eu perguntar a vocês agora, quanto é o logaritmo de 25 na base 5? Quer que vocês me respondam? Eu estou perguntando 5 elevado a quanto que dá 25? Essa é a minha pergunta. 2. 2. Obrigado pela resposta. Exatamente isso, 2. Para saber como é que o aluno conseguiu responder isso tão rápido, provavelmente quem respondeu sabe as primeiras potências da base 5, né? 5 elevado a 1 dá 5, 5 elevado a 2 dá 25, 5 elevado a 3 dá 125, 5 elevado a 4 dá 625. Então, por exemplo, se eu perguntar agora quanto é o log de 125 na base 5, olhando para essa tabelinha aqui do lado, fica muito fácil responder, não fica? Vai dar 3. Se eu perguntar o log de 625 na base 5, também é muito fácil. Só olhar para a tabelinha, 4, ó. Então, o que você precisa saber para responder quanto vale um logaritmo são as potências. Se você for bom em potenciação, vai achar isso aqui muito fácil. Se você não souber aquelas potências, na aula de potenciação eu já falei para vocês, vale a pena saber desde 2 elevado a 1 até 2 elevado a 10, que é 1024. Então, quando eu dar um logaritmo com a base 2, olha como fica rápido de responder. Alguém sabe quanto é o logaritmo de 32 na base 2, pessoal? Ou seja, 2 elevado a quanto que dá 32? Aguardo vocês. Sim. Obrigado, 5. Ah, professor, mas eu não tenho decorado. Como é que eu faço? Então, aquilo que eu já falei antes. Pega o 32 e começa a dividir por 2. Vai dar 16, divide por 2. Vai dar 8, divide por 2. Vai dar 4, divide por 2. Vai dar 2, divide por 2. Vai dar 1. Perceba que o número 2 aparece 5 vezes. Então, 32 é 2 elevado a 5. Se você sabe que 32 é 2 elevado a 5, então log de 32 na base 2. É assim que eu falo sempre, log de 32 na base 2. Falo logaritmando, e depois fala a base, inclusive usa a palavra base, né? Logaritmo de fulano na base beltrana, é sempre assim. Então, no caso aqui, 5. Alguém sabe quanto é o log de 128 na base 2? Sete, exatamente. Vamos passar para a base 3 agora. Logaritmo de 81 na base 3. Quanto vale? Se eu decompuser o número 81, você divide ela por 3 a primeira vez, vai dar 27. Divide por 3 novamente, vai dar 9. Divide por 3 novamente, vai dar 3. Divide por 3 novamente, vai dar 1. Quer dizer que vai dar 3 elevado a 4. É isso? Então, logaritmo de 81 na base 3 vale 4. Alguém com o microfone ligado. Base 10 agora. Quanto é o logaritmo de 10 na base 10, pessoal? 1, né? Porque 10 elevado a 1 dá ele mesmo. A base 10 tem uma coisa muito legal. Ó. Ela tem potências muito fáceis, né? Se eu perguntar quanto é o log de 10.000 na base 10,
a gente sabe que quando você leva 10 elevado a 5, por exemplo, você vai dar o número 1 e você vai botar o zero 5 vezes, né? O número de zeros corresponde exatamente ao expoente. Então, se 100 mil é 10 elevado a 5, 10 milhões é 10 elevado a quanto, pessoal? 7, né? Pronto. Então, tá aí vários exemplos. Agora, deixa eu dar um caso que não fique tão rápido de responder, né? Então aqui são os casos em que você memorizou, beleza, responda. Vou dar mais um exemplo aqui só para a gente terminar. Logaritmo de 317 na base 317. Então, mesmo com uma base estranha, pode ser que o resultado seja fácil, porque qualquer número elevado a 1 dá ele mesmo, né? Então esse logaritmo é fácil. Para ficar com bases aí, diversas bases. Agora, se o exemplo não for tão imediato, né? Exemplos que mesmo quem memorizou já boa parte das potências, provavelmente não vai responder esses aqui. Por exemplo, quanto é que vale o logaritmo de 8 na base 4? Quanto vale esse logaritmo? Ou seja, vocês aprenderam que logaritmo é o resultado dessa operação aqui. Então, eu quero saber 4 elevado a quem que vai dar isso, né? Então, na verdade, se faz necessário agora a gente usar, eu vou voltar para esse exemplo depois, e vou colocar a definição de logaritmo. Para a gente, então, poder resolver aquele caso que eu acabei de colocar. A definição do logaritmo é a seguinte. Se você tem um logaritmo de um número A, numa base B, é igual a um número C. Isso implica dizer que eu posso sempre transformar isso numa potenciação, onde o resultado da potência vai ser o a base da potência vai ser a base do logaritmo B, e o expoente da potência vai ser o logaritmo, o resultado da logaritmação. Então, toda vez que você tiver uma logaritmação, e você quer resolver essa logaritmação, o que é que você deve fazer? Transformar em quê? Em potenciação. Qualquer logaritmo pode ser transformado numa potência. Qualquer logaritmo pode ser transformado numa potência. A gente vai discutir que, na verdade, a volta não é sempre verdade, tá? Nem toda potenciação vai poder transformar em logaritmo. Vamos falar isso mais adiante. Mas eu quero que vocês saibam que a definição é essa daqui. Da mesma forma que na aula de potenciação, acho que na aula 35, se eu não estiver enganado, quando você tinha uma potenciação com expoente fracionário, você transformava em raiz, né? Ou seja, essa era a operação que mostrava que toda potenciação pode ser transformada numa radiciação. E vice-versa. Essa mostra como são operações inversas realmente, essa aqui mostra como são operações inversas realmente, ou seja, toda logaritmação pode virar potenciação, assim como toda radiciação pode virar potenciação. Então, deixo bem claro que a potenciação tem duas operações inversas, né? A logaritmação e a radiciação. Então, o que você deve fazer? Sim, aí só lembrando que como é que é o nome dos elementos? Esse cara aqui chama base, né? Esse B chama base. Esse A chama logaritmando. E esse C se chama logaritmo.
Os nomes da potenciação também, só para a gente lembrar. Da potenciação. O resultado da potenciação se chama potência, né? Aqui é a base. E aqui é o expoente. Então, fique bem claro que na questão dos nomes, o nome base é usado nos dois. O logaritmo, que é o C, vira o expoente. O logaritmo vira um expoente. E o logaritmando vira a potência. Então, fique bem claro no uso dos nomes, porque na hora das propriedades eu vou usar esses nomes. Vou precisar dele. Vou voltar agora para o exemplo anterior. Agora que temos a definição, a gente pode resolver esse exemplo. Como? Quanto é o logaritmo de 8 na base 4? Não sei, professor. Chama de quê o que você não conhece na matemática? Chama de quê? Chama de x. E agora, usa a definição. Qual é a definição? A definição diz que essa base, 4, elevado a esse logaritmo x, tem que ser igual a esse logaritmando 8. E ao fazer isso, eu transformei esse objeto aqui, se chama equação exponencial. Então, para resolver esse logaritmo, você precisa resolver uma equação exponencial. Professor, como é que faz? Bem, foi a matéria da P6 de vocês, mas o procedimento é muito simples. Você fatora os dois números, no caso, a fatoração do 4 é 2 elevado a 2. Tem que usar esse parênteses. A fatoração do 8 é 2 elevado a 3. Você usa aquela propriedade potência de potência, que conserva a base e multiplica os expoentes. E uma vez igualadas as bases, você iguala os expoentes. Ou seja, o expoente 2x vai ser igual ao expoente 3. Se 2x é igual a 3, é porque x é igual a 3, operação inversa da multiplicação e a divisão, 1,5. Então, eu acabo de descobrir que 4 elevado a 1,5 dá 8. Se 4 elevado a 1,5 dá 8, então eu também acabo de descobrir que o logaritmo de 8 na base 4 é 1,5. O que é bastante razoável, né? Porque a gente sabia que o log de 16 na base 4, 4 elevado a 2 dá 16. Também nós sabemos que o log de 4 na base 4 dá 1. Note que nesses três exemplos eu mantive a base 4, não foi? Então, o que eu acabo de afirmar é que 4 elevado a 1, eu já sabia que era menor do que 4 elevado a 2. Agora, o número 8 está no meio, né? Entre o 16 e o 4, né? O número 8, todo mundo sabe que é menor que 16 e é maior que 8. Então, percebam que o cara também tem que estar aqui no meio dos dois. Note que 1,5 é um número entre 1 e 2. Faz todo sentido do ponto de vista do comportamento né, ser uma função crescente. A gente já discutiu isso aí, né? Que a base maior que 1, a função exponencial é crescente. Então, pessoal, a partir de agora, qualquer logaritmo que você não saiba dar resposta, como esse daqui, você deve transformar numa equação exponencial. Então, vou fazer mais exemplos. Em todos eles, você vai usar a definição. Então, vamos lá. Próximo exemplo. Logaritmo de 16 na base 8. Eu vou deixar agora vocês fazerem. Vou aguardar vocês agora, tá certo? Quanto vale esse resultado? A bola está com vocês agora. Vou ficar aqui esperando alguém responder, tá certo? Podem pegar papel, caneta e escrever aí para vocês. Estou aguardando, viu? Quanto é o log 16 na base 8.
Estou vendo aqui as mensagens. Davi reclamou que a internet dele está ruim. Mas, felizmente, a aula vai ficar gravada e ele vai poder ver depois, se por um acaso a internet continuar ruim. Nesse momento, estamos com quantos alunos na aula? Estamos com 15 alunos. Então, fico aguardando que um de vocês, 15, responda, um de vocês responda quanto é o logaritmo 16 na base 8. Alguém respondeu. Deixa eu ver. 4/3 foi a resposta de Luana. E a resposta sua, Luana, está correta, Luana. Exatamente essa. Vamos lá provar que vai dar o 4/3 que Luana escreveu no chat. O que eu faço? Chamo de x e uso a definição. Então, vai ficar o logaritmando 16 é igual a base 8 elevado ao logaritmo x. E eu quero achar justamente o valor do logaritmo que vem a ser o expoente da equação exponencial. Agora, fatoração do 16 é 2 elevado a 4. Fatoração do 8 é 2 elevado a 3. Tenho que botar aqui esse parênteses. Aí, o lado esquerdo eu não faço nada. O lado direito eu faço a potência de potência, conservo a base, multiplico os expoentes. E agora, uma vez que as bases estão iguais, base 2. Minha mesa está travando, deixa ela parar de travar. Mesa travando. Assim que ela destravar, eu continuo. Destravou. Pronto, vamos lá. Igualei as bases, base 2 de um lado, base 2 do outro. É hora de igualar os expoentes. O expoente 4 vai ser igualado com o expoente 3x. Aí se transformou agora numa equação de primeiro grau, que eu resolvo isolando a variável. O 3 que está multiplicando, olha a ausência do sinal, tem um pontinho aqui, vai passar com a operação inversa da multiplicação, que é a divisão. E aí Luana corretamente respondeu que log de 16 na base 8 é 4/3. Ou seja, eu afirmo que 8 elevado a 4/3 é 16. Tá? Mais um para vocês fazerem agora. Logaritmo de 100.000 na base 100. Aguardo vocês.
Aguardando vocês. Isso aí, Luana. Você acaba de descrever exatamente isso. Por quê? Vamos fazer aqui do lado, né? Ó. O logaritmo você não conhece, chama de x. E transforma, usa a definição e transforma em potenciação. Como é que vai ficar? A base 100 elevado ao expoente x, ao logaritmo x, vai ser igual ao logaritmando 100.000. Agora, fatora. 100 é 10 ao quadrado. Veja que a faturação aqui não é completa, né? A faturação não é com números primos, é com número composto, que vai ficar muito mais fácil. E o 100.000 é 10 elevado a 5. Na esquerda, conserva a base, multiplica os expoentes, 2x vezes x dá 2x. Repete o da direita, igualamos as bases. Então, iguala os expoentes. O expoente 2x tem que ser igual ao expoente 5. Se 2x é igual a 5, é porque x é igual a 5 sobre 2. X é igual a 2,5. Então, veja que aqui o resultado foi os 5 zeros dividido pelos 2 zeros, hein? A resposta deu 5 meios. A gente poderia ter respondido com mais rapidez só contando o número de zeros, né? A potência de base 10 permite essa rapidez, tá? Outro aspecto que eu preciso comentar com vocês é que nem toda potenciação vai poder virar logaritmação. Vamos ver esse aqui. Alguém sabe dizer quanto é o logaritmo de 1 na base 7? O que eu faço? Uso a definição, chamo aqui de x. Usa a definição e fica 7 elevado a x igual a 1. Só que a gente aprendeu lá nas propriedades de potenciação, as propriedades com o elemento, com os elementos neutros, né? E a gente aprendeu que qualquer número elevado a zero dava 1, né, pessoal? Foi a propriedade número 6, se eu não estiver enganado. Então, 7 elevado a zero também dá 1. Então, 7 elevado a quanto? Ó, a zero, né? Então, esse logaritmo existe. Zero. Beleza. Né? Qual é o procedimento? 1 é 7 elevado a zero, ó, igual às bases, igual aos expoentes. Pronto, x igual a zero, resolveu. Agora, se eu trocar o logaritmando e a base de lugar. Então, quanto é o logaritmo de 7 na base 1? Quanto vale? Bem, usando o raciocínio idêntico, chamo de x e faço 1 elevado a x igual a 7. Só que essa aqui foi a propriedade 6. Só que a gente aprendeu na propriedade, agora não sei se foi a 3 ou a 4, não. 6 não, essa é a 7, pessoal, foi mal, tá? Essa foi a 7. A gente aprendeu na propriedade 4 ou 5, que 1 elevado a 3 dá 1, 1 elevado a 4 dá 1, 1 elevado a qualquer número b vale 1. Então, como é que pode uma base 1 elevada a um número estar dando o resultado 7, se eu sempre sei que ela vai dar 1? Então, não existe aqui valor de x. E, consequentemente, não existe esse logaritmo. Acho que deu para perceber que o problema foi o número 1 na base, não é isso? Porque o número 1 na base, quando eu transformei na equação exponencial, virou 1
na base também da equação exponencial, e 1 elevado a qualquer número vai dar sempre 1, não pode dar 7. Espera aí que a minha mesa deu uma travada, ela ficou toda preta aqui para mim. Vamos esperar que ela normalize. Torcendo que normalize. Paciência. Faz parte hoje da nossa profissão, que a gente depende das conexões. Minha mesa continua toda preta para mim. Pronto, voltou. Voltou para vocês também, pessoal, ou não? Pessoal, voltou para vocês também? Sim, sim. Pronto. Voltou aqui para mim, legal. Então, vocês viram que o problema foi o número 1. Se eu trocasse o número 7... Eita, voltou a travar de novo. Eita, danado. Esperar que volte. Voltou a ficar, dessa vez voltou a ficar toda azul e agora a mesa fechou. A mesa ficou com raiva de mim e agora disse, não quero mais participar da aula. Mas eu vou lá abrir, eu sou um cabra insistente e vou abrir a mesa de novo. Apesar dela se negar a participar, eu vou insistir. Vocês estão vendo, pessoal, o quadro novamente? Sim? Sim. Beleza. Então, falei aqui dos exemplos, da propriedade, olha quanta coisa nós falamos na aula de hoje, né? Olha, a definição, esses exemplos, ó, que a gente usa a definição. E agora, finalmente, eu estou dando, né, alguns logaritmos. O título disso aqui seria logaritmos que não existem, né? Logaritmos. Vamos falar das limitações, tá certo? A respeito dos logaritmos. Então, o problema não foi o número 7, não. O problema foi o número 1 aqui. Se eu perguntar o logaritmo de 8 na base 1, não é difícil perceber que a resposta vai ser não existe de novo. Por quê? Porque 1 elevado a x não tem como dar 8. O único cara que eu conseguiria aqui seria o logaritmo de 1 na base 1, né? Aí eu conseguiria. Só que vocês veem que a base 1 é problema. Como na matemática eu não quero uma definição que horas funcione e horas não funcione, eu acabo de descobrir que a primeira limitação é que a base tem que ser diferente de 1, né? Para que eu garanta que o logaritmo vá existir, né? Então, acabamos de falar de uma primeira limitação. Vamos dar mais exemplos agora. Então, a primeira limitação foi a base diferente de 1. Vamos ver mais limitações agora, de logaritmos que não existem. Vamos lá. Se eu perguntar agora quanto é o logaritmo de menos 8 na base 2. O que é que vocês respondem para mim? 2 elevado a quanto que vai dar menos 8? Essa é a minha pergunta, tá? O que é que eu faço novo? Uso mais uma vez a definição, transformo em equação exponencial. 2 elevado a x igual a menos 8. Não sei se vocês vão lembrar, mas na aula de função exponencial que eu trabalhei, eu fiz a função y igual a 2 elevado a x. E ao fazer o gráfico dessa função, a gente chegou a um gráfico que cruzava aqui no 1, ó, e se aproximava do eixo x e nunca tocava. Lembra da ideia da assíntota, né? E a imagem dessa função era formada pelos reais positivos. Peraí, mas o menos 8 não é positivo. Como é que esse resultado, então, vai dar menos 8? Esse logaritmo, novamente, não existe. Logaritmo de
menos 16 na base 2. Né? Porque, engraçado, a gente sabe que 2 elevado a 3, né? Se fosse positivo, 2 elevado a 3 daria 8. Seria 3 a resposta, mas tem que dar menos 8. Aqui, mesma coisa. Eu sei que 2 elevado a 4 dá 16. Se fosse mais 16, sem problema, mas como é negativo, ferrou. Você pode até dar um caso que funcione, ó. Esse aqui, ó. Menos 8 e menos 2. Vocês sabem que menos 2 elevado a 3 significa menos 2 vezes menos 2 vezes menos 2, menos com menos mais com menos, isso aqui vai dar menos 8. Então, menos 2 elevado a 3 dá 8. Você queria dizer, professor, então existe esse aqui. Mas aí é o problema, a gente não pode definir e dizer que o radicando negativo não funciona, e agora funciona. Então, o radicando não pode ser negativo. Ou radicando não, falei bobagem. Logaritmando, não estou na radiciação, estou na logaritmação. O logaritmando, vocês já sabem que nome é esse, que foi explicado, tem que ser, deve ser positivo. Porque se ele for negativo, a gente sabe que a função exponencial tem que ter base positiva. E as funções com base positiva, a gente viu que nenhuma delas, né, só com esse elevada a variável x, todas elas têm essa imagem reais positivos. Aí vai ser um problema sempre. Tá aí mais uma limitação que eu acabo de mostrar a vocês. E também, agora vamos explorar a questão da base negativa. Explorei logaritmando negativo, agora eu vou explorar base negativa. Quanto é o logaritmo de 8, agora na base menos 2. Veja que o logaritmando agora está positivo, sem nenhum problema. Mas agora a base ficou negativa. Então, quanto é que vale? Chamo de x, e uso a definição mais uma vez. Menos 2 elevado a x, vai dar 8. Aí temos um problema, né? Porque eu sei que menos 2 elevado a 3 dá menos 8. Não dá 8. Então, não tem número que satisfaça isso. Logaritmo de 16 na base menos 2. Mesma coisa. Tanto aqui quanto aqui, não existe. Por quê? Porque menos 2 elevado a x vai dar 16. E menos 2 para dar... esse caso aqui é um caso interessante, porque quando o expoente, vocês aprenderam a propriedade 9 lá, quando o expoente é par e a base é negativa, até dá o número positivo que eu queria aqui. Mas é aquele mesmo problema. Horas funciona, né? Você pode, dá 4 aqui, professor, dá 4. Mas horas não funciona. Como a gente tem que definir algo que funcione sempre, na matemática não tem essa história que 2 mais 3, horas vai dar 5, horas não vai dar 5, não. 2 mais 3 é 5, sempre. Então a gente precisa de uma definição rigorosa e a gente então retira os números negativos da base. Então essa que eu acabo de falar agora é a última condição, ou seja, a base também deve ser positiva. Deve ser positiva. São essas 3 condições. Então eu chamo isso, que eu acabo de escrever, de condições de existência de um logaritmo. Condições de existência de um logaritmo. Ou seja, o logaritmo é o resultado, né? Por resultado existir, o que é que você precisa obedecer? Então, tem uma condição. Tem condição para a base e tem condição para o logaritmando.
Quais são as condições? Logaritmando maior que zero, que é a mesma coisa que falar que deve ser positivo, e base também maior que zero, ou seja, também positiva, mas não serve o número 1, tem que ser diferente de 1. Pronto, então, toda vez que eu der um problema para vocês, vocês têm que observar a questão da base e a questão do logaritmando. E agora eu posso voltar lá na definição. Vou voltar lá para aquela tela onde eu coloquei a definição. E agora eu vou acrescentar uma coisa bem interessante aqui, ó. Para essa equação, ela ter a volta e eu poder botar essa setinha aqui voltando, ó, eu tenho que ter essa condição de A maior que zero, que é o logaritmando positivo, B maior que zero e B diferente de 1. Se você obedece essas três condições, aí vale a volta, ou seja, toda potenciação vira logaritmação. Tá? Então, a definição original, ela só comporta ida. Na hora que você define as condições de existência, ela comporta ida e comporta volta. Tá? Pronto. Então, as condições de existência são muito importantes para a gente definir, né, corretamente um logaritmo. Voltando lá para a nossa tela. Pronto, então acabamos de aprender as limitações, né, que todo logaritmo possui. E o que mais? Se eu não estiver enganado, eu acho que eu encerrei com isso agora o conteúdo da aula 39, lá dos vídeos. Aí na aula 40, deixa eu parar de compartilhar para vocês me verem por completo. Só um instantinho. Pronto. Acho que vocês voltaram a me ver completo. Com isso, a gente terminou a aula 39, onde fala o que é logaritmo, o nome dos elementos, como achar um logaritmo, que é usando a definição, né, a definição do logaritmo, e as condições de existência, né? Não sei se vocês perceberam que as condições de existência da base de um logaritmo são as mesmas condições de existência da base de uma função exponencial. Lá na aula de função exponencial, eu falei que a base tinha que ser positiva e diferente de 1. Senão não dava a curva com aquele formato que a gente fala do tal crescimento exponencial, crescimento muito abrupto, né? Quando a base era 1, ficava uma reta. Quando a base era 0, era uma reta. Quando a base era negativa, não era função, porque ficava elemento sem mandar para ninguém. Então, eu vou repetir o que eu falei na aula de hoje sobre a base do logaritmo. É a mesma condição que eu já tinha falado para a base da função exponencial. Então, se entendeu lá, a chance de trazer para cá e entender aumenta bastante. Na aula 40 das aulas gravadas, aí eu começo a falar das bases principais, né? Da mudança de base e que mais? E o uso da calculadora. Como em logaritmo eu consegui estabelecer um ritmo mais devagar, então essa aula, que vai ser equivalente à aula 40, eu vou dar na sexta-feira. Então vai ser o primeiro assunto que toda a matéria da P7 vai estar contida, toda a matéria nos encontros síncronos. Isso não aconteceu nenhuma vez até agora.
Sempre que eu falo no encontro síncrono, é um pedaço do que está lá nas aulas gravadas. Essa é a primeira vez onde o que eu vou falar nas aulas síncronas vai ser tudo. Então, as minhas aulas síncronas, em tese, substituem os vídeos 39 e 40. Eu recomendo, mesmo assim, assistir, porque lá está um pouco mais completo, está mais organizado, lá tem mais exemplos, né? Mas, então eu vou interromper a aula por aqui, porque a gente, na aula de sexta-feira, a gente vê o último assunto da P7, tá? Lembrando que sexta-feira é a data da entrega da P7 e na própria sexta-feira eu libero a P8, que vai ser a nossa última prova, né? Estamos caminhando para o final do curso, né? Esse encontro que a gente teve hoje foi o 15º, vão ser um total de 19, então só temos depois mais 3 encontros teóricos, o de sexta e mais a semana seguinte. E aí a gente vai encerrar a parte teórica do nosso curso, tá? Bem, agora eu abro para vocês e gostaria de saber se alguém quer fazer perguntas, quer fazer algum exercício, quer fazer alguma sugestão de atividade nesse momento. Ninguém? Nada no chat? Nada no microfone? Ok. Então, se não temos dúvidas, então eu vou me despedir de vocês. Vamos encerrar a nossa aula. Tchau e até sexta-feira. CA, vocês querem ter semana ou não? Analice respondeu. Deixa eu ver aqui, Analice respondeu. Ah, ela já me deu tchau também. Tchau, Analice. Mas eu estou aguardando agora a respeito de CA. Ninguém gostaria de CA essa semana, não? Alana respondeu. Alana quer. Tá. Então, Alana, podemos marcar para amanhã, 10 horas, Alana? Pode ser? E Maria Fernanda, que também respondeu. E Luana, que também respondeu. Por Alana, tudo bem. Amanhã, quarta-feira, às 10 horas. Vamos ver os demais. Camille disse que também quer. Maria Alessandra disse que ajuda bastante. Então vamos, né? Amanhã, às 10 horas da manhã, faremos o nosso CA. Ok, pessoal? Combinado? Amanhã, quarta-feira, às 10, espero vocês para o nosso CA. Tá? Então, beleza. Temos nosso encontro de sexta, mas antes teremos o nosso encontro amanhã, às 10 horas, aqui no Meet, no Teams, melhor dizendo, eu trocando de aplicativo. Para a gente ter a nossa aula referente, nosso primeiro PA, primeiro CA referente à aula 7. Então, galera, me despeço de vocês. Tchau, mais uma vez, e eu vou parar a gravação, tá certo? Beleza? Tchau. Pronto, gravação.